Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a grande paz de Jesus nos envolva. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa depois de um tempo, encontrando muitos rostos amigos, e que o estudo da noite de hoje seja tão importante para vocês, de bom proveito como foi para mim, executá-lo e pesquisar para que trouxesse aqui essas informações. Nós vamos falar do argueiro e a trave. Esse assunto está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 e 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E Jesus completa, não é, no Sermão da Montanha, dizendo, porque esses alcançarão misericórdia. Qual de nós não quer alcançar a misericórdia divina, não é? Qual de nós não pretende entrar na graça da grande misericórdia? Então, nós vamos iniciar o nosso assunto de hoje com uma história de dois irmãos. Dois irmãos teimosos, geniosos, dois homens adultos que viviam discordando, que viviam discutindo, que viviam constantemente em litígio. Um sempre achando que tinha razão e o outro não. O mais velho dos dois era o mais renitente, era o mais genioso e o mais teimoso. E chegaram a cortar as relações. Não queriam mais nem falar, não queriam se olhar, mas moravam num campo perto um do outro, onde havia apenas um córrego d'água que separava as duas casas. O mais velho ficava na casa da frente e nem olhava para trás para não ver a casa dos fundos. Uma certa ocasião, surge um andarilho na casa da frente oferecendo serviço. E pergunta ao dono, né, o irmão mais velho, tem algo que eu possa fazer? E o dono responde, tenho sim. Você está vendo aquela madeira toda naquele canto ali? Pois é. Você está vendo aquele córrego, aquele riacho? Eu quero que você construa um muro, uma cerca bem fechada com essa madeira, de modo que eu não tenha mais a visão do outro lado do córrego, do riacho. Eu vou à cidade fazer umas compras e quando eu voltar, a gente acerta. Eu espero que o trabalho encomendado esteja pronto. E assim aconteceu. Ele passou o dia fora. E ao retornar, encontra o andarilho pronto para ir embora. E pergunta, mas você já fez o trabalho? Ele já. Então o dono, o irmão mais velho, vai lá atrás olhar, e em vez da cerca cerrada, com madeira colada uma na outra, ele vê uma ponte. Indignado, ele diz, mas eu não pedi uma ponte. Você está enganado, eu não quero isso. Você vai derrubar aquela ponte e fazer a minha cerca. Enquanto ele dizia isso, o irmão mais novo vinha de braços abertos, já no meio da ponte, dizendo, meu irmão, que bom que você rompeu com a nossa discussão, com a nossa briga, com a nossa inimizade. Que bom que você deu o primeiro passo e mandou construir essa ponte que vai ligar as nossas duas casas. O de cá ficou sem graça, né, envergonhado, e cedeu e foi lá e abraçou o irmão mais novo. O andarilho se despedindo e o mais velho disse, não vai não, meu amigo. Você nos prestou um bem tão grande, fica por aqui, tem tanto serviço nas duas casas. E ele disse, não, eu preciso ir embora, porque tem muitas pontes para eu construir por aí. Então, essa nossa história nos mostra um fato que não é exatamente igual, mas que nós encontramos na nossa caminhada, nas nossas famílias, nos nossos amigos e em conhecidos, pessoas que têm amor uma pela outra, pessoas que são parentes, amigos, e que, de repente, por intransigência, por teimosia, cortam as relações e passam a não se falar mais. Então, em perguntando aos espíritos, né, superiores, por que a humanidade ainda se encontra nesse estágio, porque ainda somos tão teimosos, tão turrões e tão briguentos, e persistimos
às vezes, na nossa opinião, até mesmo quando no fundo reconhecemos que ela não é tão firme, mas não queremos sair da nossa posição. E os espíritos nos respondem que, na verdade, é o orgulho. Esse nosso velho, antigo companheiro, que a gente traz de tempos remotos, de outras vidas, que persiste em estar dentro de nós, porque ele não faz parte de nós, ele está dentro de nós e faz com que a gente exacerbe no amor próprio, na soberba, achando que isso é uma qualidade. As pessoas acham que o amor próprio é uma qualidade. Eu tenho um amor próprio, falam com uma pose, né, como se isso fosse bom. Mas eles dizem ainda para nós, os espíritos, que nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de atitude, porque em vez de pontos positivos, na verdade, esse tipo de sentimento menor, esse tipo de postura, são pontos negativos. Eles são exatamente o contrário de humildade. E todos nós sabemos que a humildade é a virtude fundamental para o nosso crescimento e para a nossa convivência. Esse estudo de hoje, ele fala muito da nossa convivência, ou melhor, tudo que ele fala tem a ver com a nossa convivência, com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, com aqueles da nossa família, com os vizinhos, com os amigos, companheiros de doutrina, companheiros de trabalho, porque, na verdade, a convivência é uma das coisas mais difíceis para o espírito encarnado. Nós temos uma dificuldade muito grande em nos relacionar, temos aqueles espíritos afins que nos ajudam, que é tão bom estar com eles, mas, ao mesmo tempo, temos a convivência, até mesmo dentro de casa, com aqueles espíritos complicados, difíceis, cobradores, que nos fazem pensar e repensar a respeito dessa postura. Então, o orgulho, que caminha junto com o egoísmo, que, na verdade, dizem os espíritos que o orgulho é o pai do egoísmo, e o pai e filho que não se largam, estão sempre juntos, sempre um apoiando o outro. O orgulho e o egoísmo são os responsáveis pela grande chaga da humanidade. Todas as diferenças, todas as misérias, tudo o que acontece no mundo tem como responsável o orgulho e o egoísmo. Se assim não fosse, nós não estaríamos nas condições que estamos no dia de hoje. Nós não veríamos tantas coisas difíceis à nossa volta. Nós não veríamos ainda guerras santas, ou melhor, santas entre aspas. Nós não veríamos guerrilheiros entrarem numa faculdade e matarem uma porção de jovens estudiosos, buscando uma melhora nas suas vidas. Lá na África, nossa irmã, né, temos tantos antepassados aqui africanos, simplesmente porque eram cristãos. E, na verdade, a maldade foi a tal ponto que eles deixaram que esses cristãos jovens ligassem para casa no celular, avisando que iriam morrer. Então, essas coisas ainda existem no mundo por causa do orgulho, do egoísmo, e o abandono em que muitas criaturas se encontram é resultado desse tipo de sentimento. O orgulho não é o pai só do egoísmo, ele é o pai de muitos outros vícios, de muitos outros sentimentos negativos, como a avareza, como a negligência, como aquele pensamento de que para mim pode tudo. E se nós não fôssemos espíritas e não soubéssemos que estamos à porta da nossa passagem para o mundo de regeneração, mesmo que ainda faltem muitos e muitos anos, mas nós já estamos no caminho, assim nos dizem os espíritos, nós também estaríamos apavorados, como vemos muitas pessoas que não são espíritas, achando até que nós estamos no fim do mundo, de tantas barbaridades. Quando homens de bem, entre aspas, quando homens que têm uma cultura, um aprendizado, se dão ao direito de se apossar de verdadeiras fortunas que não lhes pertencem.
e com isso prejudicam a vida de tantos numa avareza, num amontoar de dinheiro que talvez não gastem na existência nos anos que lhes falta. Mas é um domínio tão grande, é uma sedução tão grande, que eles nem percebem disso. O orgulho e o egoísmo correspondem à cegueira social. A cegueira social é essa em que nós, de certa forma, também nos colocamos, porque vemos a necessidade de tantos irmãos e ainda não nos mobilizamos para quebrar, para sanar esse mal, essa chaga da sociedade, como nos dizem os espíritos. E a teimosia, a renitência, essas pessoas que acham que tudo sabem e que a razão está sempre com elas, causam situações difíceis. E lembramos de uma historinha de uma senhora que achava que sempre tinha razão. Logo, ninguém mais tinha, Os que não concordavam com ela estavam errados. Uma certa ocasião, atravessando a rua, ela não percebeu o sinal vermelho para ela. E, por misericórdia, o carro que a atropelou vinha muito lentamente. E ela cai, se machuca e, indignada, já ia agredindo verbalmente o motorista, quando teve que se render às evidências, percebendo que o erro era dela. Ela, machucada e doída, ela aprende na dor que as coisas não eram como ela imaginava, que o diálogo é fundamental nas nossas vidas. O diálogo onde as duas partes precisam ceder um pouco, precisam abrir mão de algumas ideias, de alguns propósitos em benefício do outro, para que haja uma harmonia, para que haja um entendimento e uma compreensão. Jesus dedicou muito da sua tarefa na terra, nos anos em que ele aqui esteve, em todos os capítulos do Evangelho, combatendo esse tipo de sentimento, enaltecendo o nosso irmão. Mostrou para nós que o próximo é qualquer um, não é só aquele próximo que tem lá em casa, que tem laços de sangue comigo, nem os meus amigos mais caros. O meu próximo é qualquer um. E Jesus deixa isso bem claro no Evangelho e sempre nos diz, tem uma passagem que ele nos diz, nos aconselha: se teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo, só tu e ele. Se não te ouvir, não importa. Se ele te ouvir, terás ganho um irmão. Se não te ouvir, sacode a poeira das sandálias e segue em frente. Nós não temos que discutir, não quer me ouvir? Você não quer me ouvir porque você não sabe de nada, porque você é isso e aquilo. E a coisa vai crescendo de uma tal forma que fica impossível manter a relação. Então, manda o Mestre Jesus que se faça todo o esforço possível para manter um bom relacionamento, seja ele de marido e mulher, seja ele de filhos com pais, seja ele de irmãos, de amigos. Nós temos obrigação de fazermos o possível e impossível para não rompermos com aqueles que nos são caros ou até mesmo com aqueles que nós não temos muita afinidade. Lembrando que Jesus nos aconselhou a que nós nos reconciliássemos com o nosso inimigo enquanto a caminho. O caminho é a vida no corpo. É aqui que nós temos que aparar nossas arestas e acertar os nossos ponteiros, como se diz. Porque quando a gente passa para o outro lado, a coisa fica mais difícil. E quando passa aquele que não nos ama, que tem alguma coisa contra nós, mais difícil ainda. Porque ele nos vê, mas nós não vamos vê-lo. E nós percebemos que esse fato desse modo de viver, em que não cede a nada, é o que tem acontecido nos dias de hoje entre muitos casais. Hoje, o casamento acaba por qualquer coisa, pela teimosia, pela dificuldade de ceder, por não querer deixar o outro ganhar a discussão, ou mesmo mostrando que ele que tem razão. E assim vem a discórdia, e os espíritos nos dizem para que a gente tome bastante cuidado, para que pequeninas coisas não venham a se avolumar, para que os ventos leves não se transformem em tormentas, quando a volta fica muito mais difícil, ou às vezes impossível nessa própria encarnação. Então,
os amigos, aqueles que nos são caros, vamos procurar manter. Vamos ser realmente parceiros deles, mas não vamos nos esquecer das criaturas difíceis que são colocadas no nosso caminho para que a gente possa recuperar alguma falta, alguma coisa do passado que deixamos para trás. Então, essa atitude de procurar sempre nos reconciliarmos, nos entendermos com aqueles que dividem conosco essa jornada, é própria dos seguidores do Mestre Jesus. E nós aqui estamos, como tantas outras religiões, como seguidores do Cristo. Mas temos que admitir que 2000 e tantos anos passados, nós ainda temos muitas dificuldades. Nós ainda não conseguimos fazer tudo que o Mestre nos aconselhou, nem muito menos tê-lo como mestre, né, como guia das nossas vidas. Sabemos que assim precisa ser, que esse é o objetivo da nossa caminhada, mas é muito difícil ainda. E muitas vezes é a tal da dignidade. A dignidade que os espíritos nos falam, que não é um ponto positivo. Muita gente ofendida, não, eu não vou aceitar as desculpas deles, nem vou estar pronto para ouvir, porque eu tenho dignidade. A dignidade, na verdade, como nos dizem os espíritos, ela é um orgulho mascarado, né? É em nome desse orgulho mascarado que a gente diz que é dignidade, como se a dignidade fosse uma virtude, mas esse tipo de dignidade não é virtude. E nós estávamos preparando esse estudo um tempinho aí atrás, e presenciamos na fila do banco como estão as pessoas. Nós estávamos naquela fila dos mais velhinhos um pouco, aquela preferencial, e quando chegamos já tinha assim um tumulto ali. E ficamos, vimos pela discussão que se tratava. Uma pessoa mais jovem invadiu o caixa do preferencial vagou, ela imediatamente entrou. E alguém do preferencial mostrou e falou, olha, aqui não é a sua fila. Mas a criatura não devia estar bem com ela. Devia estar mal, devia ter acordado ruim, devia estar com algum problema. Porque na mesma hora ela começou a ofender a outra que simplesmente mostrou que ali não era o lugar dela. E naquela confusão, ela ameaçou. É aqui que eu vou ficar, porque senão eu vou lhe pegar, porque não sei o que, eu vou lhe bater. E era uma moça que devia estar de moto, estava com um capacete no braço. E aí, todo mundo ficou acuado, todos um pouco mais velhos, e ela fez o que ela queria na caixa, naquele caixa eletrônico, e saiu, dizendo, olha, qualquer coisa atrás de mim, porque eu atropelo, eu faço isso. A senhora ficou acuada, até com medo de sair do banco. Foi procurar até um segurança para levá-la lá fora. Mas o que mais me causou espanto era uma outra senhora, bem idosa, que estava lá do lado, falou assim, se fosse eu, botava o pé na frente quando ela passasse. Aí nós imaginamos, meu Deus, aonde está, o sentimento de acalmar, de não deixar as coisas se avolumarem. Imagina se ela coloca o pé em outra casa, era capaz de tirar uma arma da bolsa e sair atirando. Então, muitas coisas acontecem, muitos crimes, porque as pessoas não sabem, nesse momento, buscar dentro de si mesmas e no alto, numa oração rápida, uma tranquilidade, a mansuetude que o Cristo tanto nos falou. E aí essa dignidade e explosão do orgulho acaba com toda a situação. Os espíritos nos dizem que ninguém é bom ou mal, digno ou indigno, porque os outros querem ou acham. Nós somos dignos e bons porque temos dignidade e bondade dentro de nós. E que nós temos que viver sem que seja para aparentar alguma coisa. Sem nos preocuparmos. Não, eu não vou fazer. Imagina que vergonha. Agora eu vou lá e vou fazer as pazes com ele. O que vai dizer o resto da minha família? Não importa. O que importa é nós plantarmos o bem. Porque, na verdade, o vício e a maldade, assim como a bondade, estão dentro dos nossos corações. E o nosso coração é um lugar que ninguém entra, só nós. O nosso coração é nossa propriedade. E nós sabemos que dentro do nosso coração,
que é, na verdade, a nossa essência, o nosso ser, nós temos a essência divina. Nós temos um monte de sementes de bondade, de coisas boas e de virtudes. Agora, o que nós precisamos é manter o nosso coração voltado para o bem. Lembrando das palavras do Mestre, quando nos disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se os meus tesouros forem ligados às coisas materiais, se eu der mais importância ao material, à aquisição de bens, a juntar um monte de dinheiro lá numa conta no estrangeiro, é aí que está o meu coração. Não adianta eu fazer uma imagem de bonzinho, não adianta eu querer aparentar que sou boazinha. Mas se o meu coração estiver ligado às virtudes, aos benefícios espirituais, ao crescimento espiritual, aí também estará o meu coração. E, na verdade, quando nós ouvimos essas histórias dos livros espíritas, que duas pessoas que desencarnam, não é? Que frequentam a casa espírita, uma estava lá, falando aqui em cima, ajudando, fazendo um monte de coisas. E a outra não, quietinha lá no fundo. Quando chega no mundo espiritual, quando é o espanto do bonzinho, que faz palestra, que ajuda, e estava lá no lugarzinho bem ruizinho. E o pobrezinho lá de trás, estava lá cheio de luz. Ele pergunta: mas como é que você está aí ou aqui? Sabe que enquanto você falava, eu aprendi e fazia. E agia. Então, essa é a grande verdade. O que importa é nós colocarmos em ação tudo aquilo que nós aprendemos dentro do nosso Evangelho. Então, a verdadeira dignidade, ela é calma, é serena, tem confiança em Deus e na sua justiça. Nós precisamos ter mais confiança na justiça divina. Se as coisas desagradáveis nos acontecem, se sofremos alguma coisa na sociedade, algum crime, alguma falta, é claro que todos nós ficamos abalados. É claro que muitas vezes a gente pede justiça para que aquela pessoa maldosa, aquele criminoso, não venha a fazer o mesmo com o outro. Mas constantemente a gente vê a pessoa na televisão: eu só sossego quando eu ver o fulano preso, morto. Não é para que ele não faça de novo, é para satisfazer os seus desejos de vingança, de revide, porque é isso que nós temos trazido dos tempos passados. Quando Moisés criou as leis mosaicas, olho por olho, dente por dente, que muita gente ainda hoje quer levar ali, né? Toda hora falar, olho por olho, dente por dente. Não, foi exatamente para evitar essas brigas, essas contendas entre as criaturas, que se matavam por tudo e por nada. Não gostou, não concordou, enfiava a faca. Então, para controlar esse ímpeto, né? Esse ímpeto daquele povo, foi necessário que se criasse uma lei que aquele que mata também ia morrer, ou ter alguém da sua família morto. Então, isso veio a acalmar, mas não é assim nos dias de hoje. A justiça divina, nós espíritas, sabemos muito bem que ela vem. Se não vem na mesma encarnação, que às vezes vem, né, de avião a jato, ela vem numa próxima. E é por isso que vemos tantas pessoas em condições dolorosas, em condições lastimáveis, seja de defeitos físicos, seja de penúria e uma série de outras coisas. Porque, na verdade, embora a gente tenha dó e piedade, e é para isso mesmo que vale a nossa convivência, nós, no fundo da nossa alma, sabemos que aquele está dando conta de alguma coisa que deixou lá atrás e que vai sair daqui melhor do que chegou, se aceitar com tranquilidade a prova ou o resgate que lhe está sendo imposto, não é verdade? Então, nós temos esse conhecimento. Não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que religião nenhuma, cada um tem a sua. Apenas temos a certeza da justiça divina. Em momento algum, nós duvidamos de que Deus sabe de tudo e que cada coisa acontece por necessidade. Então, na verdade, lembrando, né, também de um outro ensinamento de Jesus, lá no Sermão da Montanha, que é belíssimo, e todos nós sabemos do valor que tem o Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Ora, filhos de Deus
Somos todos nós. Nós temos certeza. A gente não esperou ser batizado para ser filho de Deus, não. Que outro dia escutei isso, fiquei tão triste. Não era filho de Deus, agora é. Não. Todos nós somos filhos de Deus. Nós temos essa herança. Nós temos a nossa essência divina, que é o DNA de Deus dentro de nós. Mas ser chamados filhos de Deus, Jesus quis nos mostrar que se nós fizéssemos como, pelas recomendações do Cristo, né? Como o Pai, lá atrás, nos 10 mandamentos, nos ensinou, nós seríamos logo reconhecidos como filho de Deus, não é? Porque quando nós vemos um malfeitor, quando nós vemos alguém vinculado ao mal, a gente fala, nossa, parece que nem é filho de Deus, mas é. Ele está passando por um momento de ignorância, um momento em que ele ainda não alcançou o verdadeiro sentido da vida, mas é filho de Deus. A evolução não se faz igual para todos. Embora a Terra esteja no estágio de provas e expiações, há uma variação muito grande entre os espíritos aqui encarnados, e nós sabemos disso muito bem. Então, nós precisamos ser pacificadores para que a gente possa fazer jus a essa história do argueiro e da trave. Então, com tanto tempo passado, nós ainda não conseguimos ser pacíficos e nem mansos, não é? Nós ainda temos aquele momento em que deixamos extrapolar essas dificuldades que trazemos dentro de nós e às vezes nos surpreendemos. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa e falamos, meu Deus, como é que eu fui falar isso? Como é que eu fui fazer isso? Porque está lá dentro de nós. Então, a vigilância, o cuidado precisa ser muito grande. Nós ainda dissimulamos as nossas faltas, mas sabemos a do outro. Apontamos com o nosso dedinho todos os erros que nós vemos. Nós somos terríveis na hora de julgarmos, mas damos um jeitinho de passar. Para o outro é assim, para nós é assim. A mãozinha pela cabeça, justificando as nossas faltas e, na verdade, acusando os outros. No livro... depois eu falo do livro de Emmanuel. Agora nós vamos falar exatamente do trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do argueiro e da trave. É um trecho de Mateus, e em Mateus é capítulo 7. No nosso Evangelho já disse que é o capítulo 10. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave de vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. O que queria dizer Jesus com isso? Primeiro, nós vamos lá no dicionário ver o que é argueiro e trave, né? Muita gente sabe, mas pode ser que tenha gente que não saiba. O argueiro é uma palhinha, é uma partícula pequenininha de alguma coisa. E a trave é um tronco de sustentação, é uma viga, é uma trava. Então, a gente vê a palhinha no olho do outro, mas não vê um tronco, uma trava no nosso. Olha que coisa, né? Olha como nós somos. Então, na verdade, nós somos ainda rápidos em perceber as falhas alheias, somos julgadores, somos críticos, somos juízes alheios, não somos juízes nossos. E se quiser ser um bom juiz, ouve o que cada um diz. Isso é um ditado popular que deveria ser usado por nós. Se nós queremos realmente analisar ou avaliar uma discordância nossa ou de qualquer pessoa, vamos ver o que as pessoas têm a dizer. Vamos dialogar, vamos ouvir. Enxergamos o argueiro defeito no outro e não enxergamos no nosso a trave que tanto nos embaraça a visão a respeito de nós mesmos. Então, quando nós criticamos, nos diz Jesus, nós cometemos duas faltas quando nós criticamos o outro. A gente quase não faz isso, né? Primeira é a intolerância. A intolerância nos faz ver qualquer coisa que o outro faça desagradável, ou que não é da nossa opinião, ou que não é do nosso gosto. Então, primeiro, a intolerância. E segundo, o forte orgulho. Então, na verdade, são duas faltas quando a gente critica. Nós estamos dando chance ao orgulho e estamos com intolerância ao nosso irmão. Jesus fala no Evangelho como os fariseus, não é? Que eram orgulhosos, que oravam de pé para que todos vissem, para aparecer.
E se nós tivéssemos um caráter reto e um coração piedoso, nos dizem os Espíritos, não teríamos prazer em ressaltar aspectos negativos dos nossos semelhantes. E como as pessoas gostam, né, gente? Você encontra, você está abatida, você está mais gorda. As pessoas têm um prazer. As pessoas têm um prazer em dizer tudo que sabem que vai desagradar ao seu companheiro, ao seu parceiro, aquele que jornadeia com você nessa encarnação. E lembramos de Jesus de novo, como sempre, nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia. Certa ocasião, passava ele com os apóstolos e tinha um cão morto. E os apóstolos, nossa, que cheiro horrível, atravessaram. O outro não quero nem olhar. O que Jesus disse? Que beleza de dentes tem este cão. Ora, alguém lendo o Evangelho sem analisar vai dizer, mas Jesus vai se preocupar logo com os dentes do cachorro morto? Na verdade, o que Jesus quis mostrar para nós é que sempre há alguma coisa boa, mesmo naquele que para nós parece que está no fundo do poço. E que antes de nós acusarmos com o nosso dedo até o bandido, o assassino, o malfeitor, o estuprador, nós temos que orar por ele, ter misericórdia, porque é um irmão nosso que está desviado do caminho, por uma série de circunstâncias que no momento não nos cabe, por uma série de fatores. É claro que nós não vamos ser coniventes, mas quando nós escutamos, às vezes até em casa, tinha mais é que matar, mas quando eu escuto isso, tinha que pegar ele e fazer a mesma coisa. Eu falei, epa, calma, não é bem assim. Nós não podemos jogar mais energia negativa onde ela já está. Nós temos que ter a caridade, a bondade e a misericórdia, de pelo menos direcionar para lá um pensamento de luz, um pensamento de paz, pedindo ao Pai que tenha misericórdia daquela alma que ainda não encontrou o caminho, ainda não descobriu, né, o que precisa e aos poucos se transformando, a grande transformação moral que todos nós sabemos extremamente necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, nós encontramos uma página, que eu vou só ler um pedacinho, é de Herculano Pires, do irmão Saulo, em que a página se intitula Medida Certa. Então, ele diz o seguinte, medimos sempre, carregamos em nossa mente a fita métrica do juízo. Se nos apresenta alguém, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés. Mas nunca nos interessamos por verificar se o nosso instrumento de mesuração está certo, se não se alterou com o tempo e o uso. Deus nos deu o juízo como reflexo de sua divina justiça, pois nos fez a sua imagem e semelhança, não no corpo, mas no espírito. E por isso nos deu também a compaixão, que é o reflexo de sua divina misericórdia. A nossa imperfeição nos leva a carregar na justiça e esquecer a misericórdia que em Deus se equilibram. Então, como filhos de Deus, dele nós herdamos o juízo, que é poder julgar, né, ter justiça, e herdamos a misericórdia, pela sua misericórdia divina. Mas nós ainda que temos que mantê-lo equilibrado, não é? Nós temos que ter piedade, mas também não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. Mas nós não, nós crucificamos antes de olhar o que levou aquela criatura a esse tipo de postura. Então, a página diz adiante, um trechinho pequeno, que a medida certa que podemos aplicar aos outros é o juízo regulado pela piedade, como Emmanuel volta a ensinar-nos mais de 100 anos depois da comunicação do Espírito Michel, que é quem fala a respeito da piedade também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a ética cristã nos aconselha a sermos comedidos nas faltas alheias, usando de severidade no julgamento das nossas faltas. Então, na verdade, quando Jesus nos diz que antes de tirarmos o argueiro da trave do olho do outro, tiremos a trave do nosso, é porque como que a gente vai julgar o outro ou vai aconselhar se nós não temos nada disso ainda? Que nós precisamos adquirir
essas virtudes, esse tipo de postura. Precisamos melhorar o bem em nós para aí, então, podermos, com eficácia, auxiliar os nossos amigos ou os nossos inimigos à medida do necessário. Então, nós não podemos ensinar aquilo que nós não temos. Nós primeiro precisamos adquirir as virtudes, para depois poder passá-las para o outro. Então, a força moral que faz parte, que deve fazer parte da nossa sociedade, é o exemplo, gente. Não adianta falar sem exemplificar. E isso é útil para os pais, porque nós sabemos que os pais falam, insistem, castigam, mas fazem de forma diferente. Muitas vezes os pais mentem para os filhos e logo adiante, e no entanto castigam os filhos que dizem uma mentira. Então não existe ensinamento, não existe educação, não existe convivência saudável onde não exista o bom exemplo. E os espíritos nos dizem que como poderão reprimir os vícios dos filhos, os desregrados e os maus hábitos dos filhos, se são os primeiros, alguns pais, a escandalizá-los com as suas falhas evidentes. E nós lembramos que um tempinho atrás, eu acho que alguém deve ter visto, mostrou um jornal, no Sul, um casal começa a roubar uma porção de coisas dentro de uma grande loja, um magazine, botando na mão das crianças, um meninozinho, uma menina menor, e as crianças que levavam. Eles distraíam a vendedora, a câmera da loja foi que gravou tudo. E as crianças iam passando para trás, levando embrulhos, levando coisas, levando objetos para dentro do carro. Então, imaginem-se como que esses pais, algum dia, poderão cobrar alguma coisa dos filhos, não é? Então, essas mensagens, esses ensinamentos a respeito do exemplo, a respeito da necessidade da nossa transformação através dos preceitos cristãos, estão lá no Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. E Emmanuel, como eu já ia falando antes, no Fonte Viva, um livrinho desses de mensagens, tem uma que diz: busquemos o melhor. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Então, a gente não tem que olhar e logo julgar, e logo condenar, e logo achar que é aquilo. Em nome desse julgamento precoce, muitas coisas têm acontecido. Há um tempo atrás, um professor ia sendo linchado, começou a ser linchado, mostrou também na televisão, e só não morreu porque alguém chamou os bombeiros rapidamente, que chegou logo e o salvou. Ele não tinha nada com nada, simplesmente alguém achou que ele estava parecido com um ladrãozinho que há pouco tinha roubado uma loja. Então as pessoas não querem, lincha, e não sabem nem por que está linchando. Já sai batendo, já sai chutando, e na verdade comete-se um crime em nome de nada. E Emmanuel continua: muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz também os pés sangrando. Aí o motivo, você não sabe se aquele que está errando tem por trás disso tudo um motivo mais sério, um motivo mais grave. E aí nós lembramos que nós precisamos, voltando, à busca de melhorar dentro de nós as virtudes, de trabalhar a nossa essência divina, onde as sementes do bem se encontram, onde as sementes estão esperando que nós possamos adubá-las, tratar delas para que elas venham a florescer e a frutificar. Nós precisamos da renovação. Renovação é buscar dentro de nós tudo aquilo que não vai bem, que nós temos a franqueza de, num retrospecto, de numa reflexão, chegarmos de frente para nós mesmos, não é? E perceber aquilo que precisa ser mudado com urgência. Deixar de passar a mão na nossa cabeça e apontar o dedo para a vida dos outros, para a vida alheia. Então, na verdade, essa renovação, que é o caminho para a verdadeira caridade. Nós sabemos que a caridade é abrangente. Ela abrange piedade, dó, indulgência. E quando Kardec pergunta aos espíritos
qual era o significado de caridade da maneira como Jesus a praticava? Eles dizem benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Está aí, só isso, né, gente? Não mais nada. Imagina, né? É uma luta, é um exercício diário, mas é necessário. Se nós não colocarmos nas nossas cabeças que nós precisamos trabalhar em nós e nisso, essas 3 virtudes, nós vamos continuar maledicentes, nós vamos continuar apontando defeitos que às vezes as pessoas nem têm, e nós vamos continuar nos satisfazendo com aqueles programas, né, que a gente vê na televisão, esses blogs de fofoca que conta a vida dos artistas. Sempre alguma coisa ruim, né, gente? Se a pessoa teve um mico, se a pessoa fez, aí pronto, vai logo lá e mostra. Poucas vezes eles mostram as coisas boas. E o Evangelho, nesse capítulo, nos faz um comentário muito interessante, que quando nós formos julgar uma pessoa, que a gente se imagine diante de um espelho, em que a gente possa olhar para o espelho como se não fôssemos nós, olhar a atitude que nós estamos fazendo, o ato que nós estamos agindo na nossa vida, e pensar, se eu visse alguém fazendo isso, o que eu ia achar? Como é que eu ia me portar se realmente alguém estivesse fazendo essa falta? É muito fácil a gente julgar, mas quando a gente se coloca no lugar do outro, é que nós, às vezes, temos que ter a sinceridade de admitir que talvez fizéssemos até pior, que talvez fizéssemos coisas que o outro nem fez. Então, colocar-se no lugar do outro é uma técnica muito importante para trabalhar essa história de estar sempre apontando os defeitos dos outros. Lembrando da fala de Jesus, que não façamos ao outro aquilo que nós não queremos que o outro nos faça, e que façamos ao outro aquilo que gostamos que o outro nos faça. Esse peso é um peso e uma medida para tudo. Nós não podemos ter 2 pesos, 2 medidas. Para uns isso, para outros aquilo. Então, buscar essas virtudes, como nós estávamos falando, é trabalhar em nós a nossa renovação. É buscar dentro de nós esse reconhecer daquilo que precisa ser transformado. E ao mesmo tempo que nós vamos ao autoencontro, que é essa busca para dentro de nós, nós temos que exercitar o auto-amor. Eu não posso amar ninguém se eu não me amo, está lá. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, como que eu vou amar ao próximo se eu não me amo? Eu preciso me amar. E será que eu me amo realmente? Eu como tanta coisa que não devo, eu falo mal dos outros, eu fumo, eu bebo e muitas outras coisas que nos prejudicam. Eu falo demais, eu penso demais. Então, todas essas coisas são atitudes que nos afastam desse caminho ideal, desse caminho que foi traçado para nós. Porque, na verdade, nós não nos conhecemos. Nós temos dentro de nós, como falamos antes, e muitas vezes nos pegamos em reações que não julgávamos que fôssemos capazes. E nós lembramos daquela torcedora lá do Sul, né, que ofendeu o goleiro e xingou, né, e falou uma série de coisas, e o mundo inteiro viu aquela cena. O ímpeto dela, na hora em que ela se sentiu agredida porque o outro não defendeu, ou defendeu, nem sei direito qual foi a questão, ela colocou para fora a ira, a raiva, o mau humor, e esqueceu que estava sendo filmada para o mundo inteiro. E aquela cena ficou, né, em todos os lugares, na internet e tal e coisa, e todo mundo falava e metia o malho, e isso e aquilo. Passado um tempo, nós a vimos na televisão, num programa desses de entrevistas, e ela realmente estava arrasada. Ela não era nem sombra daquela moça linda e bela que estava lá no estádio torcendo. Ela estava em prantos e realmente arrasada. E o que ela dizia era exatamente isso, que ela nunca se achou capaz. Se perguntassem a ela antes, se você seria capaz disso, ela dizia, de jeito nenhum. E, no entanto, se deixou levar pela ira quando se viu provocada numa situação que não foi do agrado dela.
Então, isso precisa que nós sejamos bastante vigilantes. Porque ser bonzinho até que alguém nos faça alguma coisa, nós não somos bonzinhos. Nós ainda somos malzinhos. Como disse o filhinho da minha amiga, malvadosos. Acho que a mãe é malvadosa. Maldade com bondosa. Ele misturou para ser bonzinho. Então, na verdade, nós temos que ter esse cuidado. Porque ainda nos deixamos levar por esse tipo de atitude que nos condena e nos faz carregarmos por muito tempo, até mesmo para o resto da vida, um peso de uma culpa muito grande, não é? Em que ela se colocou no momento que ela podia ter ficado calada, né? Não faria mal a ninguém, teria sido bom para todos. Então, essa busca da felicidade, que é o objetivo das nossas vidas aqui na Terra, só vai acontecer à medida em que nós trabalharmos a nossa essência divina, trabalharmos a humildade. A humildade é fundamental para o nosso relacionamento. Nós só vamos deixar de acusar, de ver os defeitos dos outros, de condenar os nossos companheiros, à medida em que nós formos humildes e reconhecermos que somos todos iguais. E nós, espíritas, ainda temos a reencarnação, né, gente? Se hoje eu estou aqui, numa determinada aqui, falando e tal, sei lá como foi na outra, sei lá como vai ser a próxima. Então, os últimos serão os primeiros, nos avisou o Mestre Jesus, não é? E os primeiros, muitas vezes, são os últimos. Então, a humildade, a benevolência com todos, a indulgência com as faltas alheias, precisa ser o nosso lema, né? Essas virtudes precisam estar constantemente em nós. Então, quando nós estávamos fazendo esse trabalho, a gente se lembrou, né, de uma criatura maravilhosa que não é o nosso modelo e guia, porque nosso modelo e guia é o nosso Mestre Jesus. Mas é alguém contemporâneo nosso, que muitos chegaram a conhecer. Eu, infelizmente, não. E acho que era o exemplo dessas virtudes, desse comportamento e dessas posturas que, com certeza, hoje nós temos notícias do lugar em que ele está no mundo espiritual, que é um lugar maravilhoso, e todo mundo já sabe que nós falamos de Chico Xavier, né? Chico Xavier é um exemplo vivo para nós. Jesus, muitas vezes, é nosso exemplo, a gente fala, está tão longe. Jesus era um espírito de escola, o melhor que já pisou na terra. Eu não sou, estou lá embaixo. Mas Chico não. Passou por vicissitudes, passou por doenças graves, por sofrimentos, por injúrias, mas conseguiu manter aquela postura maravilhosa que todos nós sabemos. Então, a gente trouxe aqui a letra da música, mas a gente não vai cantar não, tá, gente? Chovendo já tá, chega. Porque se eu cantar, chove mais. E a gente lembra dessa letra, que se intitula Irmão Chico, que diz, se a gente seguisse os seus caminhos, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado, usou o amor. Caluniado, usou o perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, a nossa eterna gratidão. Que Chico sirva para nós como um exemplo. Exemplo vivo, exemplo contemporâneo. Exemplo de alguém que, como nós, passou por todos os problemas que a Terra nos faz passar pelo estágio que nós ainda estamos. E que, pensando em Chico, na sua força de vontade, nas dores físicas que ele teve, a gente tem uma doencinha qualquer, fica lá resmungando. Chico passava tão mal, né? E Emmanuel dizia o que para ele? Trabalha, vai trabalhar, sai da cama, tem isso não. Então, nós que não temos um Emmanuel, e se temos, não damos ouvidos a ele, né? Porque quando o mentor quer que a gente trabalhe, a gente faz o ouvido meio
surdo. Então, que nós tenhamos em Chico o nosso exemplo de vida nesta terra difícil, mas maravilhosa. E que tenhamos em Jesus o nosso guia, o nosso modelo. E que tenhamos no Evangelho o manancial de posturas, de atitudes, de coisas maravilhosas, de ensinamentos e de mensagens maravilhosas. São muitos os livros, são muitos ensinamentos, são muitas as páginas. Emmanuel foi incansável e nos traz mensagens, até hoje, né, estão aqui, vivas para nós, maravilhosas. Ou lá na nossa estante, quietinho, mas que nós precisamos, de vez em quando, ir lá buscar e ler uma paginazinha, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, passar por esse momento difícil que a Terra passa, sem denegrir a imagem de ninguém. Cada um segundo suas obras, disse Jesus, e cada um vai dar conta de tudo que está fazendo aí. A vida não é eterna, para que eu vou ficar aqui sofrendo por isso tudo que está acontecendo? Quem tinha que estar sofrendo eram eles, né? Nós sabemos que isso aqui é passageiro, que aqui é aprendizado, que é lá do outro lado que nós vamos verificar tudo que ainda precisa ser feito. Então, nós tenhamos a boa vontade, a fé, a dignidade e a esperança de seguirmos adiante, de vencermos a nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. Vamos vencer a nós mesmos, porque não é fácil, mas também não é impossível. Se fosse impossível, não tinham aqui esse monte de livros nos convocando a essa postura do bem. Muita paz a todos e que Jesus nos ilumine, nos dando sempre a serenidade, a mansuetude e o bom senso. Que assim seja.